Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu respondo uma dúvida. Investir só em Tesouro Selic pode ser uma boa? Se você acha que essa dúvida é banal, assiste o vídeo até o final, que eu vou detalhar para você. Vini Invest, o único canal do YouTube com vídeos diários e que responde todos os seus comentários. Se você duvida, já se inscreve aí, dá aquele tapa no sininho da notificação para todo final de tarde você receber o vídeo novo e aos finais de semana no Clube de Membros. Vamos lá! A nossa taxa Selic, agora, finalzinho de março de 2025, está em 14,25. Subiu para o maior patamar desde a época do governo Dilma. Olha aí a curva da nossa taxa Selic. Parecia que ia cair, depois voltou a subir e subiu agora em março 1%, saindo de 13,25 para 14,25. Isso eu tenho certeza que você já sabe, mas o importante é olhar esse gráfico dessa linha vermelha aí, porque ele traz um histórico desde o ano de 2003. São mais de 20 anos separados aí por governos. Por que isso é importante? Olha aí essa marcação que eu coloco da cor verde. É onde agora nós podemos ter a nossa taxa Selic de volta. É aquela taxa Selic mais alta dessas últimas décadas. E mais do que isso, pode ser que se tivermos novos aumentos, ela vá para aquela taxa Selic lá do ano de 2005, 2006, nesse intervalo de governos aí do primeiro e segundo governo Lula. Então, fica aquela pergunta, será que a taxa Selic pode subir mais, chegando a 15, 16? Acompanha comigo o raciocínio, que eu vou detalhar para você, para chegarmos juntos a uma conclusão final e você, investidor, ficar tranquilo e responder a pergunta. Vamos lá. No último comunicado do Copom, logo que saiu então esse aumento de 1%, eu trago um extrato desse comunicado, que diz então do cenário do Copom para a convergência da inflação. E ele diz que tem incertezas, que tem defasagens. E diante desse cenário inesperado, ele projeta um ajuste de menor magnitude na próxima reunião. Ora, se subiu 1% e vai ter um novo ajuste, uma nova alta, mas de menor magnitude, o mercado já começou a se movimentar. Só pode ser 0,75, meio ou 0,25% na próxima reunião. E aqui eu trago para você a expectativa para a reunião de maio. Quase aí 70% do mercado acreditando numa nova alta de 0,5%. Tá aí na sua tela. O que deve jogar então a taxa Selic para 14,75. E talvez, vou repetir, talvez será a última alta. Agora, quando nós olhamos para períodos mais para frente, como por exemplo para 2027 e 2028, olha aí a expectativa de juros futuros. Nos indicam uma taxa Selic entre 14,5 a 14,75. Aqui uma pausa para te explicar. Não significa que vai ser isso. Significa que o mercado está projetando isso para frente. Pode ser que daqui a uma semana, daqui a um mês ou mesmo daqui a um ano aconteça um evento inesperado, seja no Brasil, seja no exterior, que muda completamente esse cenário. Mas o cenário hoje é esse. No curto prazo, aumento da taxa Selic e ela ficando ali entre 14,5 e 14,75 até aproximadamente 2028. Então você já viu aí o passado, você já viu a projeção de futuro, mas fica aquela dúvida então, investir no Tesouro Selic é uma boa? Ele te protege da inflação? Porque eu acredito que você não quer ter o seu recurso desvalorizado com o tempo. Por isso que eu trago agora uma comparação com o histórico de inflação no país. Só que antes, aproveita aí e dá aquele super like, porque o vídeo aqui é para você que realmente quer aprender e entender sem ser enrolado no mercado financeiro. Ajude aí o nosso canal a divulgar essas informações. Vamos lá, eu fui aqui pesquisar na inteligência artificial e pedi a ela um histórico da taxa média Selic no ano nos últimos 20 anos, desde 2005 a 2024. Excluir o ano de 2025 porque está só no início
e ela me trouxe essa tabela aí para você. Veja que no comentário a inteligência artificial disse que a Selic nesse período é de aproximadamente 10,95%. Vamos arredondar para 11%. Atualmente está em 14,25%, podendo ir a 14,75%. Então, novamente, olhando o histórico, não há dúvida nenhuma que ela está acima da média. Mas, além disso, eu pedi para a inteligência artificial me mostre nesses anos quando é que a taxa Selic perdeu para a inflação. E ela trouxe esse comentário que eu destaco aí na tabela para você de cor verde. Veja que perdeu em dois momentos para a inflação. Foi em 2020 e em 2021. Estamos falando de 20 anos, apenas dois, ou seja, apenas 10% perdeu para a inflação. O que nos leva a crer, olhando o histórico, que o Tesouro Selic tem uma vantagem também. Costuma ter, então, um ganho real, um valor acima da inflação. Como eu vi esse detalhe, eu resolvi fazer uma nova pesquisa e, dessa forma, olhar o Tesouro Selic corresponderia a um IPCA mais qual taxa? Eu fui aqui no site Mais Retorno e fiz a primeira pesquisa. Nos últimos 20 anos, como que seria a comparação a esse respeito? E eu observei, veja na linha vermelha é o Tesouro Selic, na linha verde é um IPCA de 4,5%, porque eu sabia que a estatística era aproximadamente esse valor. Veja que no início o Tesouro Selic rende bem mais. Depois nós temos aí o IPCA 4,5% reagindo um pouco, porque os juros no início dos anos 2000 estavam muito altos. Já de 2020 para cá mudou um pouco. Veja que nesse caso corresponderia então a um IPCA mais 4,5%. Tesouro Selic seria aproximadamente um IPCA a 4,5% se você investisse por 20 anos. Mas eu sei, você vai dizer que 20 anos é muito tempo. Como eu já sei, eu trago também para 10 anos. É o gráfico de baixo. Nesse caso, quando nós comparamos, seria pouco acima de um IPCA a 3,5%. Isso significa para você ganho real acima da inflação em 10 anos, só investindo tranquilamente no Tesouro Selic. Só que eu resolvi também abrir aqui o Mais Retorno e ver para prazos mais diferentes. Olha aqui na sua tela, eu fiz agora para 5 anos. Veja que para 5 anos seria como se fosse um IPCA mais 3%. Vini, por que a diferença está caindo? Olha a linha vermelha aqui embaixo desse gráfico. Veja como ela fica distante dos IPCAs. Por quê? 2020 e 2021 a taxa Selic foi muito, mas muito baixa e a inflação foi subindo continuamente. Então, por essa razão, essa diferença aí foi aumentando ao longo do tempo. Mas, de qualquer forma, o Tesouro Selic continua te protegendo da inflação. Agora eu mudei para 3 anos. Veja como o cenário alterou. O Tesouro Selic chega a ser melhor que o IPCA a 4,5%. Resumindo, para você entender aonde é que eu quero chegar, vem comigo aqui. Tesouro Selic pode ser uma boa, já te mostrei. Olhando para o passado, sim. Projetando o futuro. E repito, projetando também tem de ser, porque ele está a 14,25%, vai a 14,75% e o histórico é em torno de 11%. E aí fica aquela pergunta básica. Ok, o que poderia dar errado se tudo que você mostrou está ok? Existe risco sim. Primeiro risco, nós temos um movimento semelhante ao de 2020. Eu não sei se você lembra o que aconteceu com aquela grave crise internacional de saúde pública. Nós tivemos a taxa Selic literalmente desabando em razão aí de fatores externos. Depois, com a injeção de recurso, a inflação voltou galopante. Por essa razão que o Tesouro Selic não foi muito bem nesses anos 20 e 21. Isso pode acontecer? Pode, é um risco. Talvez não pela mesma causa lá de 2020, mas por alguma outra causa que gere, então, uma queda repentina na taxa Selic. Segundo risco é o contrário, é o risco de disparada da inflação. Olha esse gráfico aí do seu lado, na chamada hiperinflação dos anos 80 e dos anos 90. Vini, mas se acontecer isso, a taxa Selic não vai lá para as alturas? Eu diria que não. Ou melhor,
Historicamente, não foi o que aconteceu quando nós olhamos esse período antes dos anos 2000. A inflação disparava, mas a Selic não acompanhava o aumento da inflação. Logo, também não seria um bom cenário para você ter Tesouro Selic. Por fim, eu coloquei um cenário aqui e hoje eu vou te mostrar a notícia. Eu estava colocando a respeito da metodologia do IPCA, mudança na metodologia, inclusão ou exclusão de algum item que pode prejudicar a credibilidade e mesmo a inflação real. Aí alguém vai dizer que isso é impossível. Ok, impossível não há, mas olha essa notícia que saiu agora. Vice-presidente defende retirada de energia elétrica do cálculo da inflação para poder ajustar os juros. E quando olhamos em detalhes, a matéria de hoje diz que os preços de energia e dos alimentos sejam desconsiderados do cálculo da inflação para permitir ajustes mais precisos de juros da taxa Selic. Ora, se houver essa mudança em termos de metodologia, isso bagunça todo o histórico. Você acaba perdendo a referência e talvez até a confiança na metodologia. Esse é um cenário também que pode acontecer. Não acredito ser o provável, mas acredito que sim, algum nível de risco existe, até pela matéria. Por fim, resumindo para você não ter qualquer dúvida, Tesouro Selic é uma boa alternativa. Historicamente, sim. Projetando o futuro, sim. Vale a pena, então, você colocar todo o seu recurso no Tesouro Selic? Aí eu vou dizer que não. Você colocar todos os seus investimentos em uma única cesta, em um único ativo, é preocupante. Então, na minha opinião, você poderia diversificar. Se você só gosta de renda fixa, você pode ter, sim, o pós-fixado, o Tesouro Selic, mas pode ter, por exemplo, um IPCA, com essas taxas acima de 7%, porque como eu te mostrei, historicamente, o Tesouro Selic muito bom é em torno de IPCA mais 4,5% e agora está 7%. Aqui eu trago informação para que você realmente entenda como investir. Agora, se você tem alguma dúvida, quer esclarecer, eu presto o serviço de mentoria financeira, na qual eu te mostro todo o que eu conheço sobre o mercado financeiro, retiro as suas dúvidas e ainda dou a minha opinião sobre as expectativas de investimentos futuros. A descrição está na descrição desse vídeo. Clique, agende a sua mentoria para que você não seja enganado. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que fiquem de olho nas oportunidades do mercado financeiro. Um abraço e até o próximo vídeo.